Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Científico Artístico Literário. Esta série que busca o quê? Valorizar, mostrar a vocês, estudantes, o quê? Os grandes pernambucanos, aqueles que fizeram e que fazem a história. Pernambucanos, pessoas, bens materiais e imateriais. E hoje nós temos aqui, mais uma vez, a visita de um professor idealizador desse papo, também o professor Jamerson Marcelino. Tudo bom, professor? Tudo certo, professor Robson. Grata satisfação estarmos aqui novamente para conversarmos com nossos estudantes, né, sobre esse universo cultural pernambucano que nos é tão querido. E lembrar que nós estamos mantendo aqui a distância, seguindo os protocolos contra a Covid-19. E é importante que você também, estudante, mantenha o cuidado contra a Covid. E agora o professor vai anunciar o tema da aula de hoje. Qual é, professor? Álvaro Lins, crítico atento a seus conterrâneos, homem engajado com o seu tempo. Professor, algo importante eu gostaria logo de adiantar é essa palavra crítico. Vamos falar um pouco sobre a questão da crítica, o que é a crítica, não é isso? Certo? E tirar esse tom pejorativo que o senhor vai explicar. Exatamente, tentar tirar um pouco dessa ideia pesada e rançosa que às vezes nós temos sobre o termo crítica e sobre a pessoa, a personalidade crítica. Realmente, para quando vocês escutarem, estudante, eu recebi uma crítica, e você pensar, o que é crítica? Sentido positivo ou no sentido negativo? Lembrar que é comum a gente imaginar que a palavra crítica, ela leva sempre um tom negativo, mas não é bem assim que o professor irá explicar. Na tela, nós temos aqui o homenageado da nossa aula, nosso bate-papo. Nosso bate-papo, né? Isso, Álvaro Lins. A propósito disso, professor Robson, sendo Álvaro Lins um caruaruense, acho que nós poderíamos dedicar, né? Esses programas são sempre dedicados aos nossos estudantes, mas particularmente aos nossos estudantes de Caruaru, das escolas também jurisdicionadas pela GRE de Caruaru, e para o nosso colega, professor Gilvano Vasconcelos, que é um leitor de Álvaro Lins. Então a gente poderia dedicar, né, especialmente a eles, né, este programa de hoje. E também poderíamos dedicar aos professores de história, os professores também de língua portuguesa, mas em especial todos de Caruaru. Um forte abraço, personalidade de Caruaru. Exatamente. Sr. Robson, o senhor gostaria de ler essa frase do seu pensamento inicial aí? Eu gostaria de salientar que essa frase que eu vou ler, justamente ela tem um peso nessa questão que nós falamos sobre o que é a crítica, que o professor Jamerson vai explicar. Preste bem atenção nessa frase de Ezra Pound, que ele diz: podeis reconhecer o mal crítico, porque ele começa a falar do poeta e não do poema. Prestem bem atenção, mais uma vez, porque ele começa a falar do poeta e não do poema. Então, essa relação crítica, autor e obra. Jamerson, a palavra crítica sempre leva esse tom negativo? É interessante que as pessoas normalmente, professor Robson, fazem essa associação entre a crítica e algo negativo, quando na verdade a crítica não é algo negativo, pelo contrário, a crítica é uma análise fundamentada, né, embasada de algo. Né? A boa crítica, ela se baseia em parâmetros, ela se baseia em critérios. Então, desenvolver o senso crítico, professor Robson, é extremamente interessante. Só pontuando que aí na frente, na tela, né, nós podemos ver aí a foto do Ezra Pound, que foi o autor ali daquele comentário que o professor Robson leu. Não, e é importante salientar mais uma vez que quando a gente fala essa questão da crítica e também desta série, né, do papo artístico, literário, científico também, é claro, é importante salientar que nós buscamos, de acordo com o currículo de Pernambuco, não é isso? Buscar sempre o quê? Um leitor crítico. E lembrar que eu quero que você, estudante, tenha a questão, a visão crítica, não é isso, professor? Exatamente. Uma das preocupações nossas, quando nós escolhemos esse assunto do papo, foi justamente chamar essa atenção para a necessidade de se desenvolver como leitor crítico. Não só como leitor crítico, como cidadão crítico. Não, professor, já me lembrei justamente para evitar
a gente sempre diz o seguinte, numa conversa informal, eu acho, eu penso, eu vejo. Mas no caso, como nós vamos ver aqui, essa questão da crítica, né, desse gênero aqui, evitar eu acho, eu penso, sem aquele embasamento científico, não é isso? Exatamente, a questão dos porquês, né? Então, a gente tem aí uma imagem, professor Robson, da capa do currículo de Pernambuco, que valoriza bastante o desenvolvimento, né, da capacidade crítica dos nossos estudantes. E nesse currículo, professor Robson, nós encontramos algumas competências, ou seja, algumas possibilidades que nós queremos que os nossos estudantes desenvolvam, que estão associadas justamente a esse elemento crítico. Poderíamos avançar, professor Robson? Eu gostei muito, como o senhor falou, justamente, professor, essa questão do leitor e essa criticidade, se reforçar, não é isso? Olha aí na tela, cidade de Caruaru. Isso, Caruaru, como nós dissemos, foi o berço, né, de Álvaro Lins, né? Ele nasceu no dia 14 de dezembro de 1912, né? Lá no começo do século. Do século passado, exatamente. Né? O que me chama a atenção também, essa cidade deu e dá tantos nomes, não é isso? Exatamente. Para Pernambuco. Isso, né? Já falamos, por exemplo, aqui de... Austregésilo de Ataíde. Exatamente. Futuramente Mestre Vitalino, vamos falar. Exatamente, exato. Temos aí na frente, né, a imagem aí mostra Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro da década de 70, né, o Álvaro Lins, ele faleceu no Rio, né, em 4 de junho de 1970. Né? Então, as duas pontas da vida do Álvaro Lins foram passadas, né, entre Pernambuco, né, Caruaru especificamente, e Rio de Janeiro. Eu gostei quando a gente conversava antes, você falou justamente, professor, que ele também foi um cidadão do mundo, né? Isso, o Álvaro Lins ele viajou bastante. Né? Quando a gente fala em cidadão do mundo, estudante, quer dizer alguém que não ficou só na questão da sua terra. Veja aí, Caruaru, Rio de Janeiro. E eu tenho, mais uma vez, o orgulho de saber uma figura como essa, um pernambucano. Exatamente. Olha aí, colégio salesiano. Né? Exatamente, um dos espaços de formação do Álvaro Lins. Né? O Álvaro Lins nasceu em Caruaru, fez os estudos iniciais em Caruaru, mas posteriormente veio morar em Recife e estudou no colégio salesiano, né? E também no ginásio Padre Félix. A gente pode ver uma imagem aí. O ginásio Padre Félix, que ficava ali na Rua da Soledade. Né? Foi onde ele fez o ensino médio. Eu gostaria de mais uma vez de lembrar aqui, professor, para uma questão seguinte, mostrar ao nosso estudante, olha aí, aquela questão, a educação salva vidas, não é isso? E transforma, certo? Olha aí, você de Caruaru, estudar para ser um grande também, não é isso? Exatamente. Outra fotografia interessante. Um outro espaço de formação do Álvaro Lins, a Faculdade de Direito do Recife. Né? O Álvaro Lins se formou em Direito e desde o início da vida estudantil dele, ele começou a se destacar bastante. Né? Fez parte do diretório estudantil e como membro do diretório estudantil, ele escreveu, acho que o primeiro texto que chamou a atenção da intelectualidade recifense para ele, que era a universidade como escola de homens públicos. Esse texto, né, que ele publicou quando ainda era aluno da Faculdade de Direito, chamou a atenção, né, da intelectualidade pernambucana e recifense em especial, para aquele jovem estudante, né, cheio de grandes ideias na cabeça. Interessante, é um jovem estudante cheio de ideias e também com um texto bem crítico, não é isso? Exatamente. Né? Mais uma vez estamos mostrando que a questão do gênero, a questão da crítica aí, não é só a crítica no sentido de pejorativo, e sim a crítica, apreciação. Posso dizer assim, apreciação, não? Isso, apreciação analítica, explicando os porquês. Né? Não basta só o eu acho, eu penso, eu acredito. Né? Por que eu acho isso? Por que eu acredito? É a fundamentação. Então, o pensamento crítico, ele exige fundamentação e abertura ao diálogo. Né? A crítica não é uma sentença, né? A crítica não é o espaço, por exemplo, da segregação. A crítica é o espaço do diálogo. Né? Então, o Álvaro Lins, como crítico, ele se abriu ao diálogo com os textos que ele analisou. É interessante, professor Robson, que assim, o Álvaro Lins, né, que formou-se em Direito na Faculdade do Recife, ele exerceu o magistério, né, e também teve uma forte atuação jornalística. Como nós podemos ver. No Diário da Manhã de Pernambuco, ele foi inclusive diretor de redação, né, de 1937 a 1940. E um detalhe importante, que a gente precisa pensar, lembrar o nosso tanto é o seguinte,
Nesse período aí, trabalhando no Diário da Manhã e exercendo inclusive também a docência, ele foi professor de História e Geografia em vários colégios de Recife, o Álvaro Lins crítico, especificamente o crítico literário, ainda não tinha aparecido. O Álvaro Lins ainda não tinha, digamos, adentrado no espaço da crítica literária. Isso só vai acontecer, professor Robson, no Rio de Janeiro, quando ele vai para o Rio de Janeiro, no finalzinho da década de 30, 1939, já no finzinho, e ele começa a trabalhar no Rio também como jornalista e também começa a escrever crítica literária. Então, o crítico literário Álvaro Lins desponta no Rio de Janeiro. Interessante também, que eu gostaria de salientar para o nosso estudante, quando a gente fala de crítico literário, crítica, como o professor falou, fundamentada, também tem a questão da leitura, não é? Exatamente. Da leitura, o embasamento, a fundamentação. A construção de um repertório, né, professor Robson, que permita a emissão, né, de opiniões, né, que tenham, como o professor Robson disse, embasamento, que tenham fundamento, que tenham lastro, que escapem do achismo. Né? Professor, eu acho sumariamente importante, você falou, sair do achismo. Eu acho, mas eu acho por quê? Em base em quê? Exatamente. Temos uma imagem aí, professor, do prédio dos diários associados no Rio de Janeiro, que era o mais importante grupo de comunicação do país, né, nas décadas de 40, 50 e 60, e o Álvaro Lins trabalhou para o Diários Associados, inclusive foi diretor de redação dos Diários Associados. Nós temos aqui alguns pontos, né? O crítico fala, né, de seus conterrâneos. Lembrar que aqui os nomes que o professor vai citar, justamente os conterrâneos, aqueles que pertencem à terra dele, que são natural conterrâneo, que dividem o que são patrícios, né? São irmãos de terra. Vamos ver um pouco aqui, professor? Gostaria de ler, professor Robson, o senhor que é um estudioso de Nelson Rodrigues? Lembrar Nelson Rodrigues, que já foi falado aqui, e por uma questão, nós mesmos comentamos uma conversa aqui. Que nós tivemos sobre Nelson Rodrigues. Teatrólogo Nelson Rodrigues. Então aqui eu tenho, aliás, entre tantas questões, o teatrólogo. Então, Nelson Rodrigues, investido de noiva, fez o que se poderia chamar de uma tragédia da memória. Daquela zona da memória não voluntária e incontrastável. A sua peça desenvolve-se em dois planos, o da vida real, concreta, objetiva, o da vida da imaginação, desregrada, libertada, flutuante. Esse texto, né, é um exemplo de quê? De uma crítica que foi construída por Álvaro Lins, falando sobre quem? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que também é o quê? Recifense, que ele é pernambucano. Então o Álvaro Lins está mostrando aqui, justamente apresentando, fazendo uma crítica sobre a obra do amigo, do conterrâneo Nelson Rodrigues. E vejam que é uma crítica, mais uma vez, por favor, na tela, veja que não é algo depreciativo, não. Olha o que ele diz, Nelson Rodrigues, em Vestido de Noiva, que é uma obra, é uma peça teatral, fez o que se poderia chamar. Olhem só, fez o que se poderia chamar. Ele está construindo, não é, professor? Exatamente. Lançando uma hipótese a respeito da maneira como a peça se organiza. Né? Veja, há uma hipótese, há um pensamento por trás. E depois ele explica o que é que o levou a construir essa hipótese. Ou seja, está assumindo uma postura crítica, uma postura analítica. O professor, uma coisa eu gostaria de chamar a atenção para o estudante é o uso do adjetivo, não é? Isso. Porque ele está presente aí diz assim, para que o estudante não pense que crítica seria um resumo, ou seria uma... Crítica tem o quê? É a questão da própria valoração. Valoração, exato. Porque eu encontro aí como adjetivo, não voluntária, incontrastável. Então ele vai construindo a sua crítica, mostrando os pontos. Quer dizer, isso é uma crítica. Exatamente. É a análise que mostra a maneira como uma obra se organiza, como ela se constrói. Eu vou lançar um desafio para o estudante, que é justamente que ele escute uma música, um filme, seja lá o que for, que o interesse. E ele faça uma crítica, certo? Agora lembrar que para fazer essa crítica tem que haver o quê? Fundamentação, fuja do achismo. Olha aí o Nelson Rodrigues. Uma foto do Nelson Rodrigues aí na tela, né, para o aluno relembrar, né? O autor de Vestido de Noiva, a peça que nós falamos. A seguir a gente tem um comentário sobre outro conterrâneo, né, que é o João Cabral, né, que também já foi um alvo de conversa aqui, o professor Robson com o professor Délio de História. Né? Um forte abraço ao professor Délio.
né? Falaram um pouco sobre João Cabral, e especificamente sobre João Cabral e Morte e Vida Severina. Então aí nós temos uma outra crítica escrita, né, pelo Álvaro Lins, no caso a respeito do João Cabral. Uma nota característica da poesia do senhor João Cabral é o seu desdém, desprezo, ao que é comum e convencional, e procura fixar exclusivamente os aspectos secretos ou originais das coisas. Restringe-se assim a sua visão poética para melhor exprimir-se. O seu sonho consiste em revelar apenas o essencial. Utiliza, por isso, um mínimo de palavras, tornando sua arte hermética e difícil. É interessante, professor Robson, chamar a atenção para o caráter, digamos assim, antecipatório da visão do Álvaro Lins, né? O Álvaro Lins ele escreveu sobre o João Cabral muito próximo da estreia do João Cabral. Então, muitos dos conceitos, como, por exemplo, hermético, difícil, autor que procurava se resumir ao essencial, ainda não circulavam, digamos, de forma muito intensa. O Álvaro Lins, ele muito atentamente, ele percebe essas características que depois vieram posteriormente a serem confirmadas por vários críticos. Tem um comentário ali, professor Robson, que ele diz o seguinte, cadê? Restringe-se assim a sua visão poética para melhor exprimir-se. Restringir é limitar-se, é trabalhar com menos. O maior estudioso do João Cabral de Melo Neto é um crítico chamado Antônio Carlos Sequim, que chama o João Cabral de Melo Neto de poeta do menos. A gente pode observar que essa ideia do poeta do menos já foi antecipada pela visão crítica, né, profunda do Álvaro Lins. Ô, professor Jamerson, uma questão importante é o seguinte: como eu e o professor Jamerson somos também professores de literatura, o que me chama a atenção nessa crítica de Álvaro Lins sobre João Cabral, ele resume bem toda a essência da obra cabralina, né, professor? Não, interessante que, lendo justamente essa crítica, parece que eu estou lendo os livros, os teóricos que estão falando sobre o João Cabral de Melo Neto. Exato. Olha a foto aí mais uma vez, João Cabral de né? Melo Neto. Recifense, né? E aqui, olha. Como o professor Robson tinha comentado, o Álvaro Lins ele é um cidadão do mundo. Ele viajou bastante. Em 1952, professor Robson, o Álvaro Lins ele foi para Portugal, foi ensinar uma disciplina chamada Estudos Brasileiros na Faculdade de Filosofia e Letras de Lisboa, né? E na Universidade de Filosofia e Letras de Lisboa, e passou lá quase 2 anos. Posteriormente retorna ao Brasil e vai ensinar no Colégio Pedro II, né? Que é uma referência, né? Uma referência, né? Um dos principais colégios do Brasil, né? E no Colégio Pedro II ele foi professor de literatura brasileira, né? Então, foi para Portugal para ensinar, voltou ao Brasil para ensinar, né? Então, o crítico também era um professor. O senhor gostaria de pontuar esse aspecto aí, professor Robson? Eu achei interessante justamente esse título, né? O crítico alcança a imortalidade. Agora veja só, mas o que seria essa imortalidade aí? O que seria, certo? Aí vejam só, acompanhem comigo que embaixo está escrito: eleito em 5 de abril de 55 para a Academia Brasileira de Letras, que nós chamamos de ABL. Lembrar que é a Casa Machado de Assis, no Rio de Janeiro, né? Importante lembrar, professor Robson, que o Álvaro Lins ele foi eleito para a Academia por unanimidade, coisa que não é comum. E lembrar mais uma vez os estudantes, que é o seguinte, como o professor falou, certo? Ser membro da Academia Brasileira de Letras, essa imortalidade, tornar-se imortal, vai ser patrono de uma cadeira, seu nome vai ficar registrado, e lembrar que são eleitos, não é? E são votados, né? Se você entra ou não entra, e tem que ter um notório saber da literatura, notório saber, notório conhecimento sobre aquele ponto, não é isso? Isso. Além de viajar bastante, professor Robson, o Álvaro Lins, ele foi, como diria, uma pessoa muito atuante na vida política, não só política, mas também diplomática do país. Em 1956, ele virou chefe da Casa Civil do presidente Juscelino Kubitschek. Em seguida, o presidente Juscelino Kubitschek o nomeou
embaixador do Brasil em Portugal, onde ele ficou de 1956 a 1959. Vejam, já tinha viajado a Portugal em 1952, ficou lá mais ou menos 2 anos, ensinando em Lisboa, voltou ao Brasil para ensinar o Pedro II, né? Posteriormente, transformou-se em chefe da Casa Civil e embaixador do Brasil por nomeação do presidente Juscelino Kubitschek, que a gente pode observar aí numa foto, né? Com o JK, Álvaro Lins. Isso, o JK. Chamado JK, a questão de Brasília, né? Exatamente. Olha aí o nosso Pernambucano. Ou também o presidente Bossa Nova. Da Bossa Nova, certo? Então é importante toda essa questão cultural, né? O professor me chama a atenção, pernambucano, caruaruense, professor, diplomata, jornalista, crítico, professor de universidade, de colégio, multifacetado, né? Exatamente. E além disso, professor Robson, o Álvaro Lins, ele era uma pessoa extremamente preocupada com a transformação social, ou seja, o crítico, aquela pessoa de visão arguta, profunda, embasada, tinha fortes preocupações de natureza social, preocupava-se com a humanidade como um todo. Tanto é que a gente chama ele um crítico dotado do sentimento do mundo, né? O Álvaro Lins, ele foi presidente da primeira conferência interamericana da anistia para exilados e presos políticos da Espanha e Portugal, em 1960, e também foi chefe da delegação brasileira do Congresso Mundial da Paz, realizado em Moscou em 62. Acho que é importante a gente pontuar, professor Robson, para o nosso estudante, que nessa fase aí, né, em 59, ele deixa de ser embaixador, né, em Portugal, retorna ao Brasil e passa a se dedicar exclusivamente à crítica literária e também a essa atuação social mais ampla, né? O que me chama também a atenção é o seguinte, que é um intelectual que ele não é afastado da realidade. Ele não vive numa torre de marfim. Exatamente. Torre de marfim quer dizer justamente afastado da realidade, sem se preocupar, porque ele até nesse ponto da anistia, trabalha tantos pontos aqui importantes, é um intelectual conectado. E nós temos aqui... Lembrando do mundo, a gente podia dizer que ele tinha um senso crítico e um sentimento do mundo. Sentimento do mundo. Exatamente. Na tela. Nós comentamos aí que foi a questão da atuação na Conferência Interamericana e também com a chefia da delegação brasileira no Congresso da Paz em Moscou. Parece mais que ele está falando para nós nos dias de hoje, não é isso? De fato, com certeza. É justamente aqui, professor, para a gente tentar aqui, sintetizar aqui um pouco, não é isso? Olhando para nós aqui, um pouco sobre essa questão de Álvaro Lins, gostaria que o senhor pontuasse algumas questões importantes para o nosso estudante. Caruaruense, né? Isso, como sou Robson, caruaruense, jornalista, professor, diplomata, chefe da Casa Civil e alguém preocupado em transformar o mundo. Ou seja, a visão crítica do Álvaro Lins, como disse o professor Robson, não o encastelava, né? Pelo contrário, o colocava em constante preocupação com a realidade, em constante preocupação em transformar a realidade. E qual seria o desafio para o nosso estudante? Poderíamos sugerir ao estudante a leitura de um livro, né? Ensaios, né? De crítica literária e cultural, né? O estudante pode ver aí na tela, né? Que reúne uma série de textos escritos por Álvaro Lins. Isso seria interessante para o nosso estudante conhecer o estilo, porque aqui apenas nós mostramos, pontuamos algumas questões sobre ele. E temos mais também aqui na tela. Isso, dois livros aí, 7 escritores do Nordeste. Como o próprio nome já diz, esse livro, inclusive, professor Robson, tem muito a ver com o título desse nosso papo. Ele fala sobre escritores exclusivamente nordestinos. Jorge Amado, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, né? Enfim, Augusto dos Anjos. Temos outro, né? Esse também. Isso, sobre crítica e críticos, né? Aí é o próprio Álvaro Lins pensando o ofício da crítica, né? E também os críticos que o influenciaram ou que eram contemporâneos dele. Professor, eu acho que com esse bate-papo de hoje, a gente procurou mostrar aqui ao nosso estudante a questão do que é crítica, o que é esse gênero crítica, certo? Lembrar que crítica não é só a questão negativa, olha aí a crítica literária. Exato. Então é um desafio. Professor, muito obrigado. Também agradeço por você. Um forte abraço, professor Robson, professor Jamerson, né? E ele voltará. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.